Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. Ainda tem muito franqueador avaliando sua rede apenas pela satisfação do franqueado. Isso é bom? É, mas o melhor é medir o seu engajamento. Para isso, é preciso que o franqueador tenha uma cultura bem definida, tenha propósitos. O Bastidores do Franchising recebe Adi Ribeiro, presidente da Praxis Business. Ele vai mostrar como uma boa relação entre franqueado e franqueador constrói uma operação muito mais lucrativa para todos. Adi, bem-vindo ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje a gente queria falar sobre engajamento entre franqueado e franqueador, um tema cada vez mais importante nas redes franqueadoras. Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer. Acho que esse é um tema inspirador, é um tema que a gente vem investigando há bastante tempo. Eu acho que não tem uma resposta única, tem alguns caminhos. Eu pretendo discutir com você alguns caminhos. Acho que o primeiro ponto, o ponto de partida, é a diretriz clara que o franqueador tem que ter do seu negócio. Qual é a tua missão, qual é a tua visão, quais são os teus valores? Isso está muito ligado à crença do fundador ou dos fundadores da rede, da marca, quando construíram aquele negócio, tinham uma essência, um princípio, e com a expansão, um pouco às vezes desordenada ou não, essa essência foi se perdendo. Então é importante a gente resgatar o que os autores de propósito chamam do ethos, qual é a origem desse negócio. Então a gente tem que enxergar o engajamento em 5 esferas. A começar com os fundadores. Presidente, o dono do negócio aqui, quem montou essa rede. Essa é a primeira esfera. A segunda esfera é a equipe da franqueadora. Como é que eu transmito essa essência, essa missão, esses valores para essa equipe da franqueadora? A equipe de expansão que vai buscar, vai gerar os leads, vai buscar parceiros que estejam mais alinhados a isso, ou a equipe de operações que toca o dia a dia. O terceiro elo, obviamente, são os franqueados. O maior desafio para mim hoje no sistema de franchising é transformar esses franqueados em empresários. Empresários alinhados a essas premissas, alinhados a essas diretrizes. Porque este franqueado alinhado vai pegar a quarta esfera, que é a sua equipe. Esta equipe é influenciada pelo clima organizacional, pela cultura que este franqueado tem na sua unidade. Note, eu tenho o DNA da franqueadora aqui como primeira esfera, mas eu tenho a cultura deste franqueado que precisa estar alinhada à cultura do franqueador. E a última esfera, não menos importante, o cliente. O que a gente vê nos eventos da NRF, nos eventos da IFA, é o cliente sendo engajado pelos propósitos e princípios da marca e gerando esse engajamento aí no processo que é o melhor dos mundos, né? Onde o cliente se engaja com a marca e aí gera toda essa cadeia de relacionamento. Adi, você fala que o propósito dos fundadores, ou seja, o DNA da rede, é o que marca então toda essa cadeia, ou seja, essas 5 esferas, sendo que a primeira é a origem dela. Agora, quantas redes têm isso? Quantas redes têm como propósito realmente transformar um negócio que eles criaram, que foi um sonho, que foi um desafio e que eles fizeram com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e transformaram num negócio real, que depois virou franquia, versus a quantidade de redes franqueadoras que aparecem onde o propósito é vender franquia? Pedro, eu acho que o número em si não é grande, mas os esforços são grandes. Você tem muito franqueador querendo atingir esse patamar. O que você percebe claramente é que assim, as redes vão adquirindo sucesso e isso vai acabando, vai tendo mais proximidade. Por exemplo, encontros regionais que esses franqueadores conseguem realizar, reuniões específicas, eles acabam gerando esse engajamento muito maior. O número absoluto ainda é pequeno de franqueadoras que têm noção dessa dimensão. Há um ponto importante, a Gallup trata uma matriz de engajamento na relação B2B, business to business, na relação de canais de vendas. E os níveis de desengajamento da matriz benchmark mundial da Gallup são muito altos. Ela mede 4 esferas, 4 níveis de engajamento, mas nesta relação de eu vender um produto para alguém, esse alguém vai revender, né? Um processo de B2B. E historicamente na Gallup são 65% dos canais de venda no mundo estão desengajados ou totalmente desengajados.
Ou seja, só 35%, um terço, estão ativamente engajados ou engajados. Então, note que o problema não é só do sistema de franchising brasileiro, é um problema desta relação comercial, onde se visa, às vezes, o lucro a qualquer situação, sem ter em mente essas condições, essas variantes da relação humana. Então, você está falando, o foco, quando ele é totalmente direcionado só para o dinheiro, para o faturamento e para o lucro, você acaba tendo um nível de engajamento menor. Há uma certa tendência a isso. Obviamente que é importante a gente citar que os negócios visam lucro e essa é a mola propulsora de qualquer economia e eu sou 100% a favor disso. É o sistema, é o lucro que enriquece esse sistema e gera esses crescimentos que a gente vê a taxas fundamentais. Então isso é importante deixar claro. Agora, há pesquisas como, por exemplo, do Raj Sisodia no Capitalismo Consciente, onde as empresas que praticam essas métricas de capitalismo consciente, de engajamento pela cultura, têm resultados muitas vezes superiores as empresas que não praticam. Portanto, os meios que eu uso para atingir esses resultados que são fundamentais. Então, às vezes, a expansão desordenada, a busca por taxa de franquia, uma seleção inadequada me traz uma série de problemas onde a gente vai esbarrar, de repente, com a reclamação de que a lucratividade da operação está muito baixa. Agora, Adir, a maior parte das redes de franquia não tem ainda essa cultura muito definida, esse alinhamento de valores, muitas vezes nem conhecem quais são os seus valores. Nesses casos, né, que é a grande maioria, como é que você faz para aumentar o engajamento dos franqueados? Eu recomendo, a gente sempre recomenda workshops estratégicos onde você vai fazer um repensar da sua cultura, porque a cultura existe. Ela pode não estar escrita. A cultura é a forma não escrita pela forma como as coisas são feitas dentro da sua empresa. Então, se você me contratar para trabalhar na sua empresa amanhã, quando eu chegar, eu em meia hora, 2 horas, um dia eu já vou descobrir qual é a cultura da sua empresa. Não significa que ela é boa ou que ela é ruim. O que a gente precisa ter é consciência dessa cultura, resgatar esse ethos, essa origem, porque mesmo que a gente nasceu, qual é a essência do nosso negócio, qual é do fundador. O que me espanta é que a gente faz diversos programas de capacitação com consultoria de campo e os consultores de campo não conhecem o contrato de franquia que eles trabalham, não conhecem os manuais e não conhecem as estratégias da franqueadora. Então, veja, a gente está falando daquele segundo elo, naquela cadeia de 5 elos, essa equipe da franqueadora, este consultor tem uma missão gigantesca que é ajudar o franqueado a melhorar a sua performance, mas de maneira alinhada. Então, nos nossos estudos, e inclusive nos estudos da Gallup também, este elemento, consultor de campo, em algumas redes tem outros nomes, ele tem um papel fundamental nesse processo. Não é o único, mas ele tem uma importância muito grande. E o franqueado, que você falou de transformar o franqueado no empresário? Como é que você vê essa transformação? Como é que isso pode ser feito? O que a gente nota é que você tem alguns poucos franqueados que já têm essa visão empresarial. Há algumas pessoas ainda adquirindo franquias, eu brinco pensando em comprar uma previdência privada, e eu brinco às vezes a privada você compra, a previdência nem sempre, não estou dizendo que a franquia é uma privada, mas você vai precisar trabalhar muito, esse grau de consciência é importante. O que as franqueadoras precisam de fato enfrentar é como eu consigo criar programas de capacitação online, presencial, encontros, convenções, que ajudem a transformar esse franqueado. E a gente sempre diz 3 grandes competências: finanças, que é o lado frio da administração, pessoas, que é o clima organizacional, treinamento, e vendas. Como é que eu gerencio uma equipe de vendas, como é que eu atendo o cliente? Finanças, pessoas e vendas, a gente chama isso o tripé da gestão de sucesso. Eu estou simplificando, mas as franqueadoras precisam orientar estes franqueados a se transformarem em empresários, e empresários alinhados. As pessoas mudaram o jeito de ser e a gestão de pessoas não mudou. Nós estamos gerenciando pessoas com cabeça de 20 anos atrás. Essa geração nova não trabalha para você, trabalha com você. E isso tudo está afetando todos os negócios. Então, acho que é um momento da gente repensar esta forma de fazer o negócio. E isso gera mais engajamento. Eu acredito que um ambiente, uma cultura, um clima gera muito mais engajamento. Adir, você tem bons exemplos, talvez uns 3 bons exemplos para citar, de ações que você viu em clientes que você atende que geraram melhor atendimento e melhor engajamento das suas equipes? A gente tem um exemplo que eu acho bem bacana, a Ultragás, que a gente já tem 4.600 revendas de gás, que não é um sistema de franquias, mas é um sistema modular. Eles medem o nível de engajamento, né? E nessas pesquisas ficou claro que este consultor, no caso dele chama assessor de mercado, este cara tem uma função primordial. O que eles fizeram? Criaram uma academia de conhecimento para esse cara, com mais de 20 dias de treinamento por um ano, treinando competências financeiras, competências comportamentais, competências de diagnóstico, competências de vendas. Para quê? Para que esse cara consiga transferir toda essa diretriz de uma empresa de 75 anos, que é o Grupo Ultra, que é a Ultragás. Outro exemplo muito interessante é a Chili Beans. A Chili Beans é um caso que você, como consumidor, quando vai a uma loja, um quiosque, um ponto de venda, parece que as pessoas são clonadas. Apesar de serem completamente diferentes, todas elas têm um
mesmo jeitão. E sempre perguntando para os executivos da franqueadora, para o Caíto, para o Ricardo, para o Marinho, para o Félix, eles brincam muito que eles precisam infectar as pessoas com a sua cultura. E o mais engraçado, não há nada, até onde eu sei, escrito da cultura. Cultura é aquela coisa praticada. E a Chili Beans desenvolve uma série de mecanismos, 2 fundamentais. Os consultores de campo treinam muito fortemente os supervisores das lojas dos franqueados e ajudam na contratação de pessoas, isso é uma forma. E segundo, eles estão agora construindo convenções para os franqueados e eles têm separado, inclusive, os franqueados em 2 grupos, que eles definiram lá uns critérios de separação, mas você tem num grupo os franqueados com mais unidades, franqueados que têm necessidades, demandas diferentes de outro grupo de franqueados que são mais novos de operação ou que tem menos operação, tem uma operação, 2 operações. Não estou dizendo que um grupo seja mais importante do que outro, não. Estou dizendo que são demandas, são necessidades distintas. Eles fizeram 2 eventos de convenção para esses grupos. Aqui está uma grande sabedoria que não dá mais para tratar todos os franqueados de maneira igual. Os franqueados têm ciclos de vidas distintos. Eu não posso usar o mesmo consultor, posso até usar o mesmo consultor, mas eu tenho que usar métodos distintos na visita de suporte ou, por exemplo, nos encontros ou treinamentos. Adir, para a gente fechar essa entrevista, se você tivesse que dar uma dica para o franqueador aumentar o engajamento dos seus franqueados, que dica seria? Eu penso muito fortemente na capacitação, principalmente na capacitação inicial. Tem muita gente trabalhando com 3, 5 dias para o cara iniciar uma operação. Isso é impossível. Então, nessa capacitação inicial, concentrar-se nos aspectos operacionais do negócio, mas fazer uma forma de entender, de que haja um entendimento muito claro desse DNA já desde o início. Como, por exemplo, ao invés de você chegar para a capacitação inicial, que este franqueado já venha tendo assistido alguns vídeos, assistindo algumas histórias, acessado alguma educação à distância, para já ter feito pre-work, já ter feito uma lição de casa e já chegar um pouco mais engajado até nessa história. E depois disso, na manutenção desses valores. Este franqueador, este fundador aqui, permeando os seus valores, né? Porque é importante, cultura vem de cima para baixo, de baixo para cima é rebelião. Então a cultura tem que vir do exemplo, tem que vir da liderança. Adir, obrigado pela sua entrevista para o Bastidores do Franchising. Eu que agradeço, Pedro. É sempre um prazer estar aqui cumprindo o nosso propósito. Obrigado pela oportunidade. Bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá.